Paz do Senhor, meus queridos, quero falar um pouco aqui hoje sobre Provérbios, capítulo de número 27, versículo 5, versículo 7. Vamos entender um pouquinho aqui sobre o que a palavra de Deus está falando sobre esse assunto aqui. Fala assim o versículo 5: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo amigo, mais do que o beijo do inimigo são falso ou enganoso. A alma farta pisa em favo de mel, mas para a alma faminta todo o amargo é doce. Muito bem, aqui temos uma palavra que fala sobre que nós entendemos que hoje em dia as pessoas, isso aqui nós podemos começar a entender, porque isso aqui ele pode abranger na vida familiar, na vida pessoal, pode abranger também na vida financeira e na vida espiritual. Então, por que está falando que é melhor a repreensão franca do que o amor encoberto? Porque se você ama alguém, por isso que eu falei sobre que ele pode abranger família, pode abranger na vida espiritual e na vida financeira, esse assunto aqui. Por quê? Porque ele vai fazer parte praticamente dos três sentidos. Quando se fala sobre a repreensão franca, que significa a repreensão, ela está aberta para todos, ou seja, eu posso ser repreendido no meio de muitas pessoas por alguém que me ama. Porque tem pessoa que repreende o outro porque ele não ama, mas aqui, nesse sentido, vamos colocar aqui a realidade que vai falar sobre o amor, que é melhor a repreensão franca, que seja no aberto, ou seja, no meio das pessoas, do que um amor encoberto. Por quê? Porque tem pessoa que ele diz que ama, mas não ama. E o verdadeiro amor é aquele amor que te mostra a realidade, a verdade. Ou seja, a pessoa, ela que ama a outra, ela fala com ela porque ela o ama. Então, porque ela o ama, então ela repreende. A Bíblia fala que Deus repreende e castiga aqueles que ele ama. Vamos pegar essa frase aqui, essa colocação da palavra que fala sobre que Deus ama e que Deus pune, que Deus castiga o que ele ama. Mas Deus faz tudo isso por quê? Porque Deus quer nos livrar para que nós não entramos em declinos, seja ele qual for. Mas aqui, quando se fala sobre esse assunto, que o amor ou a repreensão, que ela é franca, que ela é no meio de todo mundo, que alguém está sendo corrigido porque a pessoa ama ela. Então, é melhor você ser franco, como aqui está falando, você que diz que ama alguém, você repreender ela em qualquer lugar público, dizemos assim, do que você dizer que ama e não faz nada por ela. Porque quem ama faz alguma coisa. É o que está acontecendo aqui. Quem ama, repreende. Como Deus diz que ele repreende o que eles amam. Se você ama alguém e você está vendo que ele está fazendo coisa errada, e dependendo do lugar que você estiver, você pode falar com ele. Isso é porque você ama. Se você não ama, você deixa ele fazer o que ele quer. Isso abrange família, isso abrange colegas, e isso abrange em todo sentido. E abrange também na vida espiritual. Por exemplo, alguém que diz que está na liderança, e que ele vê as pessoas fazendo coisas que não devem, e ele não fala nada, ele concorda, é porque, na verdade, ele não ama. Porque quem ama, corrige. É o que está aqui no versículo. Quem ama, corrige. Quem não ama, não faz nada. É o que nós vemos no nosso tempo. Ninguém ama e ninguém faz nada, e as pessoas continuam errando. Depois diz assim, leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são falsos. Está vendo aqui? Ou seja, melhor alguém, porque essa palavra aqui, leais, que são as feridas feitas pelo amigo,
significa que é o mesmo sentido da outra palavra. Por quê? Porque aqui, se você é leal com alguém, você pode, em parte, em algum sentido, a pessoa se sente ferida, porque você fez algo, digamos, que ela aparentemente não se sentiu bem, não gostou. Para ela, você feriu ela, mas na verdade você não feriu, porque você fez o quê? Você fez algo para o bem dela. Ó, leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são falsos. Significa que se você ama alguém e você repreende essa pessoa, para ela, talvez, no momento, ela achou que você feriu ela. Até então ela não entendeu. E depois diz assim: mas os beijos do inimigo é falso. Ou seja, melhor você repreender alguém e ele se sentir ferido no momento, e depois ele vai entender que você realmente o ama, do que o beijo do inimigo, que são enganoso. Ou seja, tem alguém que diz que te ama, tem alguém que diz que é assim, que faz assada tal, porém ele é enganoso, ele é inimigo, porque ele não quer ver o teu bem. E os beijitos que ele lhe dá são enganoso. Ele é seu inimigo, simplesmente ele quer te enganar. Então ele passa o pano quente, certo? Ele se massageia o teu eco, tá certo? Dá tapinha na tua costa. Por quê? Porque ele é falso. Ele quer ver a sua derrota, ele quer ver o teu fim. Mas aqui aquele que te repreenda, que você se sente ferido, é o que te ama. É o que te ama, é o que a Bíblia está mostrando aqui. Agora, o versículo 7 diz, veja isso: a alma farta pisa em favo de mel, mas para a alma faminta todo amargo é doce. Olha como podemos entender. Podemos entender o seguinte, vamos fazer uma colocação aqui. Isso aqui se fala de alguém que, vamos pegar por dois sentidos aqui. Digamos que está falando de alma farta. Porque a alma farta, nós podemos aplicar isso tanto na vida física como na vida espiritual. Porque a pessoa que ele tem o seu básico, que ele está tudo legal, que ele não está tudo bem com ele, com a sua família, então para ele é uma alma farta. E ele pisa em favo de mel. Certo? É o que aqui está falando. Porém, para aqueles, ou para que a alma aqui, ela está falando alma, mas aqui que eu disse, nós podemos aplicar tanto na vida física como na vida espiritual. Certo? Então veja bem, então o que acontece aqui? Depois fala assim, mas para a alma faminta, todo amargo é doce. Por quê? Porque se a pessoa está vivendo uma vida que ele está vivendo o amargo da vida dele, ou da vida dela, aqui está falando que todo o amargo é doce. Por que todo o amargo é doce aqui? Vamos aplicar um sentido. Porque ela já está vivendo isso. Você entendeu? E ela está vivendo, como ela está vivendo isso, para ela o amargo é doce, porque é a vida que ela está vivendo. Ela vive isso. E ela não tem, talvez, uma expectativa para que saia dessa condição. Porque tem pessoa que quando ele entra nessa amargura, a vida dele é essa. E ele não tem, para ele, não acha que não tem saída, que não tem jeito, e que ele tem que viver nessa amargura. Por isso é que essa palavra ela fala que a alma, que ela é faminta, até o amargo é doce. Por que o amargo é doce? Porque ela já vive isso, ela já está vivendo isso, e ela continua nisso, e talvez não tenha expectativa de sair disso. Então para ela o amargo é doce, enquanto que para aquele que é farto, que tem tudo, então ele pisa em favo de mel. Então é complicado muitas vezes, mas isso é uma realidade. Por que é realidade? Porque isso é o que muitas pessoas vivem. Muitas pessoas vivem isso. Porque o nosso tempo é o chamado de tempo difíceis. E não é somente em um sentido, é em todos os sentidos. Tempo difíceis em todos os sentidos. Então, porque aqui nós entendemos que a palavra de Deus está falando
que a alma, que ela é uma alma farta, ela tem de tudo, então para ela tanto faz como tanto fez. Então ela pisa no favo de mel porque ela está vivendo a vida boa e não está nem aí com a vida de ninguém. Então aquele que já está vivendo na amargura, então o amargo para ele se torna doce, porque a vida dele é essa. E talvez ele não tenha saída para que, ou não enxerga, digamos, um horizonte, algo que possa levar ele a sair dessa situação. Então é isso que acontece nos nossos dias. Porque, por exemplo, se nós olhar para a vida espiritual, tem muitas pessoas que ele está em um lugar em que ele ouve muitas coisas sobre a realidade da vida espiritual e ele não dá valor. E tem muitas pessoas que talvez tenta ou precisa de ouvir algo semelhante e ele não consegue, para que ele saia da amargura. Porque só Jesus tira o homem do amargo, da vida amarga. Eu estou falando no sentido de o homem ser liberto agora por Cristo. Porque tem muitos que dizem que é liberto, mas ele não valoriza aquilo que Jesus fez. Ele pisa no sangue de Jesus, pisa na palavra de Deus, não aceita ela e ele traz problemas, sendo que ele poderia ser alguém exemplar. E aqui esse outro que está sentindo que o amargo é doce, que poderia ser alcançado por eles que têm a oportunidade dada por Deus, ele pisa no favo de mel. E esses aqui que está vivendo uma vida longe de Deus, que é escravo do pecado e que poderia ser alcançado por aquele que pisa em favo de mel, porque ele não dá valor àquilo que Jesus fez para ele, esse aqui continua entendendo que o amargo para ele é doce. Por quê? Porque ele não consegue ser alcançado. Não consegue ser alcançado por quê? Porque aqueles que têm o favo de mel pisa e não está preocupado com o que vive no amargo. Isso agora eu coloquei no sentido espiritual, para que você entenda que isso aqui faz parte. Está entendendo? Então a pessoa ela precisa ser alcançada, mas ela precisa que alguém tenha caráter para fazer com que isso aconteça. E os nossos dias é o que nós sofremos porque falta isso nas pessoas. Então aqui fica aí essa palavra de hoje para você, e a palavra de Deus. E se você puder inscrever no canal, escreva, dá o seu like e compartilhe o vídeo. Meu abraço.